Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. E esta semana temos como nosso convidado o Dr. Rodrigo Ferreira. Prazer enorme tê-lo aqui conosco. Prazer é tudo meu. Agradeço, doutor, pela oportunidade de estar apresentando às pessoas um pouco do nosso dia a dia no laboratório. E para dizer, acabar de explicar quem é você, o Dr. Rodrigo também é o diretor técnico do laboratório IBLab, por sinal um excelente laboratório de análises clínicas na cidade de Poços de Caldas. Correto, Dr. Rodrigo? Corretíssimo. E posso falar com muita certeza, porque conheço o trabalho de vocês, trabalho super honesto, ou seja, os exames que vocês fazem, todos podem acreditar no resultado, porque às vezes gera dúvida no resultado de algum exame ou outro, é muito comum, talvez entre a população, entre os médicos, mas no laboratório IBLab, o resultado realmente, o que você está lendo, eu assino embaixo. Nós prezamos muito pela qualidade do nosso serviço, até mesmo para auxiliar da melhor forma o clínico, na sua tomada terapêutica. Exatamente. E o Dr. Rodrigo, O Rodrigo é biomédico. O Rodrigo, acho que a gente poderia explicar, porque acho que a pessoa fica meio perdido, Então, o que é o biomédico? O pessoal às vezes ouve falar em outras profissões, mas o biomédico talvez seja uma profissão um pouco nova, Então, como surgiu a ideia da biomedicina aqui no Brasil? Então, a biomedicina no Brasil, ela se iniciou na década de 80 com o intuito de quê? De formar profissionais para pesquisa e docência. Como os profissionais foram se aperfeiçoando e evoluindo com o tempo, os biomédicos começaram a tomar um grande espaço na saúde brasileira. Hoje... Foi na década de 80, desculpa, que começou a Na década de 80 que começou mais, vamos dizer assim, mais forte. O processo de atualização da biomedicina, entendeu? E daqui ele foi evoluindo e hoje nós estamos com a área de diagnóstico, perfusão extracorpórea, na parte de biologia molecular, pesquisa e microbiologia, outras várias áreas. Hoje, para o biomédico, são 31 habilitações que ele pode estar trabalhando e atuando em diferentes áreas da saúde. Ô Rodrigo, é muita atuação então, São muitas áreas, que o profissional biomédico pode fazer. Eu fico muito à vontade de falar da biomedicina, porque eu também fiz faculdade de biomedicina, Fiz 2 faculdades, biomedicina antes da medicina, eu formei pela Universidade Metodista de Piracicaba. Então, a biomedicina é um tema que realmente, assim, que me cativa muito, Me deixa realmente bem emocionado em falar, é uma coisa que eu gosto, porque eu fiz uma faculdade, foi muito legal na época. E depois, lógico, eu fui fazer medicina e acabei não exercendo a profissão do biomédico, Você estava falando, as atuações então, você falou que são 31 atuações mais ou menos. Quais as atuações mais comuns então do biomédico aqui no Brasil? Então, hoje o biomédico está mais focado na pesquisa, em análises clínicas, que é a maior formação e o maior número de profissionais trabalhando hoje em análises clínicas, perfusão extracorpórea, toxicologia e fisiologia do esporte. Então hoje tem bastante biomédico atuando, mas a principal área de atuação do biomédico é análises clínicas. Análises clínicas, é o laboratório de análises clínicas. E na saúde brasileira, a função do biomédico, mais alguma coisa assim, só para nossos telespectadores entender um pouquinho mais do profissional biomédico? Então, o biomédico ele auxilia então o clínico, o médico no diagnóstico. Hoje ele está envolvido tanto na parte de imagem, tanto na parte de análises clínicas, quanto em alguns processos terapêuticos, vamos dizer assim, que é a acupuntura. Então, hoje ele já é um profissional que faz parte do SUS, do Sistema Único de Saúde, como profissional acupunturista. Então, ele pode atuar a análises clínicas e principalmente também a parte de imagem, fazendo tomografia, raio-x, etc. Então essa parte de imagem, só para a gente explicar um pouquinho, já nós vamos conversar sobre o laboratório, que eu acredito que é o tema central da nossa entrevista aqui, mas na parte de imagens, ele atuaria onde? Em raio-x, mamografia, que tipo de exame? Ultrassonografia? Isso, o biomédico ele atua em todas as áreas da imagem, vamos dizer assim, ele só não está habilitado atualmente a laudar os exames. Ou seja, ele realiza todo o exame e o médico responsável pelo setor de radiologia... Ele lauda esse exame. Faz os laudos. Tá. E no dia a dia, assim, no laboratório, então, vamos pensar assim,
Hoje, o tema central, como é análise clínica, a maioria dos exames hoje, a maioria dos biomédicos estão em laboratório. E a maioria dos exames se restringe a quê, Rodrigo? Então, o maior volume, de exames. Quais os tipos de exames seriam os mais comuns, né, no dia a dia do laboratório? Então, a gente faz bastante o hemograma, a urina 1, né, que é o exame de urina de rotina, a glicemia, colesterol, PSA, para fazer o preventivo da próstata, né? Isso. E o Papa Nicolau para fazer o preventivo do câncer do colo do útero. Esses seriam assim, quer dizer, vocês que realizam lá na Biolab todos os exames, todos os tipos, né, de exames. Só inclusive que a parte hormonal também, que eu sei disso, né? Inclusive a parte de hormônio, fazendo a parte da tireoide, TSH, T4 livre, né? Outros hormônios femininos e etc. Rodrigo, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores a função das análises clínicas nas diversas patologias, ou seja, nas diversas doenças, né, que existem no ser humano. Mas, antes disso, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a presença do Dr. Rodrigo, biomédico, diretor técnico do Laboratório de Análises Clínicas IBELAB. Rodrigo, como falávamos há pouco, né, antes do intervalo, como seria o diagnóstico, né, das análises clínicas, a função da análise clínica no diagnóstico das diversas doenças que afetam o ser humano? Então, a análises clínicas ou patologia clínica, né, ela tem como principal função o auxílio ao médico, né? Como que se faz isso dentro de um laboratório clínico? Nós analisamos as diversas marcadores, analitos, ou seja, verificamos as células e falamos como está a medicina interna do paciente. Como é que estão as células, como é que estão os hormônios, para quê? Para auxiliar o clínico no raciocínio clínico dele, para chegar num processo de terapia mais adequado para o paciente, sem levar esse paciente a um tratamento errado ou prejudicar esse paciente de alguma forma. Ou seja, auxilia o médico no diagnóstico, né? No diagnóstico. E você, né, o médico tem todos. Como você disse, vocês lá na IBELAB, vocês realizam todos os tipos de exame, não é isso? Todos os tipos de exame. E esses exames, lógico, todos eles têm sua importância, não só para o clínico geral, né, mas acho que você se referiu ao clínico como médico, mas tem o clínico geral, tem todas as especialidades, né, específicas, e vocês fazem exames para todas as especialidades, não é isso? Sim, aí nós temos exames específicos tanto para o endocrinologista, quanto para o ginecologista, cardiologista, tem os marcadores específicos para cada especialidade médica. Para cada especialidade médica, exatamente. Né? Isso é muito importante, quer dizer, evita, como você diz, do médico fazer um diagnóstico, né, errôneo, não por maldade, mas às vezes por falta de algum material, algum dado do paciente. E o exame laboratorial realmente, como eu disse anteriormente, um exame que se possa confiar, então acho que é fundamental para o médico chegar no diagnóstico. Hoje tem se observado que é muito importante o resultado laboratorial na conduta médica. Ele pode mudar para as vertentes do tratamento baseado no resultado. Daí a responsabilidade do laboratório clínico no auxílio ao paciente também. Porque o resultado errado, o médico vai acompanhar o resultado com o laboratório. Exatamente. De forma indireta, vamos dizer assim, o laboratório está norteando a saúde do paciente. Se ele vai melhorar, né, ou se vai ter o tratamento correto ou não. Ou seja, o acompanhamento do tratamento, né? Exatamente. Mesmo paciente externo ou um paciente internado. Exatamente. Né? Rodrigo, quais seriam assim, os processos que envolvem o funcionamento de um laboratório? A parte burocrática, vamos dizer assim. Bom, o laboratório clínico, existem dois tipos de laboratório clínico. O laboratório de urgência e o laboratório de rotina, que é... Você trouxe até um slide, se né? puder, nós podemos mostrar. Então, o laboratório, eles são dois tipos de laboratório, tanto de rotina quanto de urgência. Existem alguns profissionais habilitados legalmente hoje para atuar no laboratório clínico. São os biomédicos, farmacêuticos bioquímicos, médicos patologistas do nível superior. Para nível técnico, auxiliar de enfermagem, técnico de laboratório. O laboratório em si ele é dividido em 3 fases. A fase analítica, pré-analítica e a fase pós-analítica. E o que englobaria então essas 3 fases? A fase pré-analítica é aquela fase de recepção do paciente, de você dar a orientação correta para o paciente e a coleta dos exames laboratoriais. Ou seja, toda orientação, jejum,
Todo o preparo que o Todo paciente preparo. deve fazer antes de realizar o exame. Exatamente, está englobado na fase pré-analítica. E a gente, profissionais da área, temos estudos que dizem que essa fase é a fase mais crítica dentro do laboratório. Porque a fase analítica, onde é a realização dos exames, ela é uma fase extremamente controlada. Porque hoje a gente tem legislação, a gente tem controles de qualidade que direcionam todo o trabalho na fase analítica. E a fase pós-analítica é uma fase mais tranquila, que é a liberação, a análise dos resultados e liberação dos laudos, e a parte burocrática de entrega dos resultados. Por que a gente fala que a fase pré-analítica é a fase mais complicada? Porque a gente depende de você, paciente, para que o resultado saia coerente, saia correto. Por quê? Um mau preparo do paciente traz uma consequência no final do exame muito maior do que aquele problema todo na fase analítica, se houver algum problema na fase analítica. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, quebrei o jejum, mas o doutor do laboratório não vai descobrir que eu quebrei o jejum. Então, só para explicar, como você falou, né, explicando para os nossos telespectadores, por exemplo, um exame que todo mundo conhece, que é o exame de açúcar, né, que é a glicemia. Se o paciente ingere o açúcar pouco tempo antes do exame, é lógico que vai dar uma glicemia, vai dar um resultado totalmente alterado, podendo até suspeitar de um diabetes no paciente. Né? Então, é importantíssimo que seja feito esse preparo, esse jejum, obedecer às recomendações, né, dos profissionais da área, né, principalmente dos profissionais que atuam no laboratório. Com certeza. Então, o colesterol, né, o colesterol total, triglicerídeos, né, a glicemia são exames extremamente influenciáveis pela dieta do paciente. E no recebimento da orientação, né, pelo profissional biomédico do laboratório, o que acontece? Se ele não seguir as 12 horas de jejum, as 8 horas ou as 6 horas de jejum, dependendo do exame, esse resultado realmente vai sair alterado. A hora que o médico for avaliar o resultado dele, o médico vai confiar suspeitar. No Exatamente. Né? Rodrigo, exceto o tempo para entregar os laudos, os resultados dos exames, o que diferencia o laboratório de rotina e de urgência? Então, o laboratório de rotina, nós conseguimos preconizar e padronizar algumas coisas, principalmente na fase pré-analítica. Né, que é o paciente está em jejum, o paciente vir orientado, tudo certinho. O laboratório de urgências já é uma coisa que foge um pouco aos padrões. Porque o paciente chega com acidentado, o paciente está internado, às vezes ele não está numa dieta ou ele está acabando de internar, né? Ele sai de casa com uma dor, chega, estava no dia a dia dele, na dieta normal dele. E isso a gente tem que levar em consideração na hora do quê? Na hora de avaliar os resultados para liberar para o médico. Fora isso, os resultados em laboratório de urgência normalmente saem um pouco mais rápido. Por que isso? Devido exatamente à urgência desse resultado, para que o médico possa já então dar uma medicação, alguma coisa do gênero para sanar aquela dor, melhorar aquele mal-estar, etc. Eu acho que é muito importante também o médico, né, que está solicitando o pedido do exame, informar o laboratório, né, os responsáveis pelo laboratório, do jejum ou não do paciente, da urgência ou não de cada caso. Porque senão o laboratório também vai ficar doido, né? Você pega um exame totalmente alterado, uma pessoa que não está em jejum, não tem preparo nenhum, é lógico que os exames vão dar, pelo menos alguns vão dar alterados. Né? Exatamente. Lá conosco nós temos a preconização de o quê? Um resultado extremamente fora do padrão vindo do hospital, nós entramos em contato com o hospital para saber a situação clínica do paciente, conversar com o médico que está dando assistência a esse paciente para ver se esse resultado era o esperado ou não, né? Se a gente pode auxiliá-lo de uma forma mais de uma forma melhor com relação a isso, né? Com relação à suspeita clínica do médico. Então a gente procura estar entrando mais em contato com o hospital. Normalmente no laboratório de urgência nós temos muito mais contato com o médico do que normalmente com a rotina, no laboratório de rotina. Eu acho que isso é muito importante, a liberdade que vocês dão, né, para todos os médicos, inclusive para questionar os resultados, conversar, trocar ideia a respeito disso. Porque às vezes tem laboratório, a gente sabe que não gosta muito, né? Deu o resultado, acabou, tá dado e não tem mais conversa, né, Rodrigo? Nós lá no IBLab, nós estamos procurando implantar essa metodologia lá. De quê? De estar aberto para o médico, de estar aberto para você, paciente, ligar para a gente, tirar suas dúvidas, conversar conosco. Para quê? Exatamente. Para dar um respaldo muito melhor
na área de análises clínicas. Então, esse é o nosso novo conceito que a gente está querendo implantar aqui. Para quê? Até mesmo para ajudar o médico da melhor forma possível e o paciente. Tá, joia. Rodrigo, nós vamos fazer então um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a presença do biomédico Dr. Rodrigo, diretor técnico do Laboratório de Análises Clínicas IBELAB. Rodrigo, por que é aconselhável, antes do exame de urina, desprezar aquele primeiro jatinho? A pessoa já não coloca direto no recipiente. Despreza o primeiro jato, isso sempre é recomendado, né? Por que isso? Porque a gente recomenda ser a primeira urina da manhã, né? Normalmente. Ou 2 horas após a última micção. Então, o que acontece? Você vai acumulando a sujeira, bactéria, secreções na uretra, né, que na hora de você analisar pode ser um interferente que não seja real aquilo. Então a gente orienta para desprezar o primeiro jato. Para quê? Para limpar todo esse canal e vir a urina estéril da bexiga direto pelo canal, para que a gente possa avaliar melhor o sistema urinário do paciente. Ou seja, só o primeiro jatinho, né? Só o primeiro jatinho, né? Tem que encher a bexiga para poder fazer o exame de urina, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar, eu sei que hoje é muito pedido o exame de PSA e o Papa Nicolau também, eu acho que é importante, né? Todas as pacientes, todas as mulheres fazerem esse exame. Então, qual a importância do PSA para o homem, né? Que é o exame preventivo, ou pelo menos faz aquela previsão de algum problema com a próstata, e do Papa Nicolau, Rodrigo? Então, hoje nós temos conhecimento que os maiores números de câncer em mulher e em homem são o do colo do útero, né, junto com a mama na mulher, e o de próstata no homem. Então, esses exames vêm o quê? Auxiliar a prevenção dessa doença, tanto no homem quanto na mulher. E é sempre importante o homem e a mulher fazer esses exames pelo menos uma vez ao ano. Para quê? Para que não tenha nenhuma surpresa depois com algum tipo de câncer, algum tipo de inflamação, hiperplasia na próstata ou no útero. Além de fazer periódico, por exemplo, no homem, tem alguma idade que começa a fazer o PSA? Então, é orientado a partir dos 40 anos, né, que é a idade mais crítica. Então, os homens já têm que fazer o exame de toque e junto, para ajudar na avaliação, o PSA. Ou seja, deixar claro que o PSA não substitui os outros exames. Alguém o paciente para ficar livre do toque, alguma coisa assim, vamos fazer o PSA, tá normal. Eu acho que tem que fazer todos os exames, né? Fazer aquela bateria. Exatamente. Né? Completa. E isso vai também do auxílio do médico dele. Né? Ele vai pedir o PSA, vai avaliar e vai fazer o exame de toque. Esses dois exames se completam, na verdade, e para no diagnóstico final do paciente, da doença ou não, né? E o Papa Nicolau, toda mulher em atividade sexual, acho que é importante, né, que seja feito independente da idade. Independente da idade, com certeza. Né? Ô, Rodrigo, então nós vamos fazer algumas perguntas, né, passar para você algumas perguntas dos nossos telespectadores, como todo programa a gente costuma fazer. Pois Tudo bem? não, vai ser um prazer. Já, vamos lá. Periodicamente, quando você vai ao médico, ele solicita alguns exames para que você possa fazer uma análise mais completa do seu quadro de saúde. Por isso, o programa Saúde em Dia desta semana vai ajudá-lo a entender melhor esses procedimentos de rotina e a tirar todas as suas dúvidas. Doutor, eu gostaria de saber como se compõe um hemograma. Muito bom, seu Marcílio. O hemograma, ele é o exame de análise da série vermelha, da série branca do sangue. Então, o que seria isso? Ele é formado, então, pela série vermelha, avaliação das hemácias, ver se a pessoa está com anemia ou não. A série branca, que é a avaliação dos leucócitos, né, para ver se as células de defesa estão adequadas dentro dos parâmetros, se está normal. E as plaquetas, para ver se o sistema de coagulação está ok. Essas são as 3 partes do hemograma. E cada célula tem sua importância, né, no exame clínico, né, comparando com o exame clínico laboratorial, por exemplo, um leucócito alterado, uma hemácia alterada. Então, vai mostrar o quadro, né, ou a gravidade do quadro de cada paciente. Exatamente, vai mostrar se o paciente tem alguma infecção, isso já auxilia para ver se o paciente é anêmico ou não, ou tem uma doença hereditária no sangue, vamos dizer assim. E as plaquetas para ver se todo aquele sistema de coagulação dele está tudo normal. Ou seja, o hemograma é o básico É mesmo, o básico, né? é o básico. Aliás, quase todos os pacientes realizam, né? Exatamente. Tem mais alguma pergunta, Jean?
Olha, doutor Luciano, que eu encontrei aqui na SUS de Poços de Caldas, a nossa companheira de TV Poços, a Letícia Sanches. E ela tem uma pergunta. Doutor Luciano, parabéns pelo programa. Um abraço. Eu gostaria de saber como é feito o exame de tireoide. Rodrigo, antes de você responder, eu quero mandar um abração para a Letícia e dizer para ela que é um prazer tê-la em nosso programa. Tá? Muito obrigado, Letícia. Um beijão para você. Então, Letícia, o exame da tireoide ele é composto por 2 exames principalmente, que é o TSH e o T4 livre. E nós temos o T3 total, mas que já está caindo em desuso. O que é mais usado é o T4 livre e o TSH para avaliação da tireoide. Como é feito esse exame? O paciente precisa comparecer ao laboratório com 6 horas de jejum, né? E nós vamos colher o sangue dele, esse exame é mandado para fazer realizado o exame e o resultado é entregue para o paciente de 2 a 3 dias. Muito bom, quer dizer, 2, 3 dias é um tempo tranquilo. Tempo bem... Dá para fazer perfeito, que aliás não é um exame de urgência que você tem que fazer e já entregar de imediato. Exatamente. Né? Vamos a mais alguma pergunta, Gê? Gostaria de saber qual a diferença do exame de urina 1 da orocultura. Bem perguntado, né, Rodrigo? Muito bem perguntado. Então, o exame de urina 1 é um exame de rotina que todos os pacientes fazem para quê? Para avaliar o sistema urinário do paciente. A partir da urina 1, se esse paciente tem uma infecção no trato urinário ou algo do gênero, o que acontece? O médico solicita uma urocultura. O que seria a urocultura em si? A identificação da bactéria que está causando a infecção do trato urinário do paciente. Então, um exame complementa o outro. Primeiro a urina 1, que vai avaliar todo o canal, todo o sistema urinário do paciente. Se houver alguma infecção ou não, né? Se houver uma infecção, é realizada a urocultura, a identificação dessa bactéria, mostrar, né? Identifica a bactéria. A presença ou não. Exatamente. E junto com a urocultura vem o exame de antibiograma, que é o quê? Para ver a qual o antibiótico essa bactéria vai ser sensível, ou seja, qual antibiótico vai matar essa bactéria que está causando essa doença. Tem mais uma, Jean? Queria saber como é feito o exame Papa Nicolau. Então, o exame Papa Nicolau ele é um exame que une 2 partes. O exame médico e o exame laboratorial. Então, o médico ginecologista vai colher o material da paciente, vai fixar esse material na lâmina, e essa lâmina é enviada ao laboratório. Essa lâmina colhida pelo médico é analisada pelo microscopista, ele vai fazer o diagnóstico daquelas células, vai ver como é que está todo o ambiente do colo do útero da paciente e liberar esse resultado para o médico estar reavaliando a paciente. Importantíssimo é na prevenção, né, do câncer de colo uterino. Tem mais alguma pergunta, Jean? E por que faz o exame, 3 amostras de exame de fezes? Uma pergunta boa, né, Rodrigo? Mas antes de mais nada, eu quero mandar um abração para a Edna, já faz um tempinho que eu não a vejo. Um abração com muito carinho para você, Edna. Muito bem, dona Edna. Existem algumas doenças parasitárias que ela tem um ciclo normal da doença. Então, por que a gente colhe 3 amostras? Exatamente por causa do ciclo dessa doença parasitária, que é a giardíase. A giardia se desprende da parede do intestino num ciclo. E pode ser que a gente não identifique isso na primeira amostra, na segunda amostra, e identifique só na terceira, ou vice-versa. Ou seja, não aparece o parasita numa amostra, vai aparecer numa outra. Então, as 3... Exatamente. Por isso que o médico normalmente pede 3 amostras de fezes, exatamente para pegar todo esse tipo de parasitas, né? Inclusive a giardia, que é um tipo de parasita. Rodrigo, foi um prazer muito grande te receber em nosso programa e eu gostaria que você pode deixar o telefone, né, o endereço do seu laboratório, para que nossos telespectadores, se precisarem, possam te procurar. Bom, eu que agradeço, doutor Luciano, a oportunidade de estar aqui falando um pouco das análises clínicas, né? Quero deixar aberto o telefone do laboratório, então, que é 3712-6021, para tirar qualquer dúvida dos pacientes e dos médicos. Se eles tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. Nosso laboratório está situado na Rua Ceará, 171. Nós abrimos das 7 às 18 horas, realizando as coletas de sangue até às 11 horas da manhã, de segunda a sábado,
E nos feriados, exceto no dia do feriado, mas nas emendas, nós estamos abertos atendendo até 11 horas da manhã. Rodrigo, muito obrigado então tê-lo conosco. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.